pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o astral dessa semana que vai do dia 8 ao dia 14 de fevereiro, em que a gente tem lua nova em aquário e uma das semanas mais importantes e incríveis desse ano. A gente tem essa lua em aquário aí no dia 11, que tá todo mundo esperando, com estélio no signo de aquário, em que a gente teve a grande conjunção Júpiter-Saturno aí no último dia 21 de dezembro. E que traz muitas coisas boas, surpresas, mudanças, viradas, importantes aí pra gente. Especialmente para as pessoas que estiverem abertas para esse novo que eu venho falando até, vamos dizer assim, cansativamente nos vídeos para vocês, Se abrir a essa nova forma de ser, de pensar, mais livre, mais liberta, mais tranquila, mais pensando no futuro, olhando para frente, trazendo as bagagens do passado, mas deixando as dores por lá, Só trazendo o aprendizado com a gente. A gente tem essa semana, a gente inicia essa semana, tem várias conjunções essa semana, A gente tem Sol fazendo conjunção com Mercúrio em aquário, a gente tem Júpiter fazendo conjunção com Vênus, que não acontece há mais de um ano e que é uma grande conjunção muito benéfica, a gente tem Júpiter fazendo conjunção com Mercúrio, a gente tem Vênus fazendo conjunção com Mercúrio também, a gente tem Netuno fazendo um sexto com Marte, quer dizer, coisas muito boas acontecendo essa semana. E é uma semana altamente magnética, muito magnética com relação ao que a gente pensa e com o que a gente sente. Então, o que a gente precisa ver essa semana especialmente, Liberar as energias negativas, deixar os pesos dos sentimentos, ressentimentos, mágoas, tristezas, dores, sofrimentos, todos para trás, Vibrar só coisas boas, porque essa semana... aqueles jargões, de pensamento cria realidade, você atrai o que você vibra por afinidade, ou seja, se você vibrar positivo, você atrai positivo, se você vibrar negativo, você atrai negativo, Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem várias conjunções no signo de aquário, e aquário é um signo que tá sempre com a antena ligada, com a parabólica virada para cima para poder absorver, o que tá ali no inconsciente coletivo. Então seria uma boa todo mundo vibrar positivo para compartilhar essa positividade com todo mundo e aí a gente conseguir acessar essa massa de maravilhas e de surpresas boas e de chuva de bênçãos, para a gente poder se preparar para isso, para receber isso e acolher isso com toda a plenitude do nosso coração, A gente começa a semana com uma lua centrada, que é uma lua em Capricórnio, que ela controla bem as emoções e que pode aí abrir espaço para que uma conjunção que acontece aí na segunda-feira, do Sol com o Mercúrio retrógrado, É engraçado porque assim, se o Mercúrio tivesse na direção direta dele mesmo, indo na direção sem fazer retrogradação, ele não estaria presente nessa festa em aquário. Só que o Mercúrio é aquele que é o jornalista, É o que entrega as notícias entre um mundo e outro. Então, ele retrogradou em aquário, ou seja, ele estará presente na festa da Lua Nova aí no dia 11, com todo mundo, com a galera toda aí presente em aquário, que nós teremos todos os planetas visíveis, exceto Marte, no signo de aquário muito próximos. Então nós teremos o Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Sol e Lua, tudo no signo de aquário. Sendo que a conjunção da lua nova, que é Sol e Lua, acontece no grau 23 do signo de aquário. Então vocês olhem aí onde está esse grau dessa lua nova, porque pode trazer muitas coisas boas nessa área de renovações, de mudanças, de surpresas boas. E também nós teremos a conjunção Júpiter-Vênus no mesmo dia da lua nova, só que em graus anteriores, no grau 12 do signo de aquário. Então são graus importantes que você deve olhar no seu mapa, que pode trazer muita renovação, muitas benesses e favorecimentos para você. Então vamos lá, a gente começa aí essa semana com essa lua em Capricórnio, em que as emoções estão mais controladas e que o Mercúrio retrógrado, vai lá e encontra o Sol para dar boas notícias, tipo, vamos ter festa lá no signo de aquário, quando você se encontrar com a lua. E aí, essa conjunção é muito legal porque ela traz um perfil, um sabor de iluminação mental.
né? Da consciência da gente. Porque o Mercúrio é mente, é raciocínio, e o Sol é luz, né? Então a gente tem uma clarevidência aí, né? Então a gente abrir a mente para a gente poder conseguir pensar em coisas novas, deixar esses novos pensamentos fluírem, deixar essas novas ideias chegarem, para a gente poder abrir espaço para isso, né? Mas é importante que a gente compreenda que isso não pode ficar somente no universo mental e da consciência, porque se isso acontecer, não se age, né? Não entra no mundo da ação. Se não entra no mundo da ação, não se realiza, não se plasma na materialidade. Então, essa semana a gente está tendo todas essas conjunções no signo de Aquário, que também é um signo de ar e signo mental, da mesma forma que Mercúrio é um planeta ligado ao signo de Gêmeos e também é um planeta ligado ao ar. A gente tem essa coisa do mental muito forte, né? E aí, se a gente for levar em consideração a característica de Mercúrio com relação a reger Virgem, a gente tem que plasmar isso de uma forma planejada, organizada, no mundo material, ou seja, no mundo real da gente. Então não adianta só ter boas ideias, não adianta só ter aqui a coisa resolvida, né? Tem que passar pelo coração, porque aí a Vênus também é tocada essa semana, e a gente tem que agir no sentido Marte de agir, né? E de forma planejada, organizada, com uma boa visão de futuro. E aí a gente segue a semana e a Lua faz conjunção com todos os planetas aí também, né, de Capricórnio e Aquário. Ela faz conjunção com Plutão, que sugere essa necessidade de uma purificação, tanto mental quanto espiritual e do corpo. Então aquela história do detox, né, a gente deixar coisas, hábitos, modos, pensamentos, ideias, vidas, situações, tudo aquilo que pesa para trás, pra gente poder, como se estivesse assim, como se a gente numa situação de um computador, você limpa o HD, né? Para poder colocar novos programas, para eles poderem ser instalados. E aí o Marte é o que faz os programas rodarem, né? E a gente tem que fazer esses programas rodarem de alguma forma. Só que na quarta-feira a gente tem o Marte fazendo uma quadratura com este mesmo Mercúrio que eu mencionei sobre a iluminação, que é essa resistência a colocar isso em ação, né? Porque as novas ideias geram insegurança, geram um certo sentimento assim de medo, né? De agir diferente, de fazer diferente, de se arriscar ao novo, né? Óbvio que sempre com um risco calculado, porque dentro de Aquário a gente tem o Urano, que rege Aquário, que é o revolucionário, mas nós temos o Saturno, que é o regente de Aquário, que fala, não dá para só enlouquecer e sair aí chutando o pau da barraca, tem que ser feito tudo com muito planejamento e organização. Então, dentro dessa perspectiva, é esse Saturno, né, que está regendo, inclusive, o ciclo maior de anos em que a gente vive nesse momento, que ancora isso e que fala, mas vai pensando em como que você pode fazer isso de uma melhor forma, né? Planeje o seu futuro. Essa semana tá ótima para isso, para a gente se abrir a esse planejamento de futuro, né? Mas sem a resistência em fazer, porque não adianta só escrever no papel, ficar muito no mental, né? Tem que passar pelo coração e a gente tem que agir, tem que ter o consentimento tem que fazer sentido, e para fazer sentido tem que passar pelo sentimento, e aí chega na hora do Marte agir. Só que Marte está em Touro e está fazendo quadratura com todos esses planetas que estão lá em Aquário nessa festa, então é como se ele fosse o balde de água fria, né? É como se ele fosse o que estivesse, ele está em quadratura, então ele obstrui a atitude em relação àquilo que a gente vê e que a gente acredita que é para ser feito de novo, né? Então a gente tem que vencer, o desafio dessa semana é vencer esse obstáculo do desafio em agir de acordo com o que a gente pensa, porque quando há uma quadratura entre Mercúrio e Marte, a gente pensa de um jeito e age de outro, né? Então a ideia é que esses dois entrem em sintonia e que a gente vença esse desafio dessa quadratura e consigamos agir de acordo com o que a gente pensa. A gente tem essa semana ainda uma conjunção extremamente auspiciosa, que é Júpiter se fazendo conjunção com Vênus no signo de Aquário. Isso não aconteceu em 2020, geralmente acontece uma vez todos os anos, mas em 2020 não aconteceu,
né? E é uma conjunção de um grande magnetismo do que a gente sente, do que a gente emana enquanto afinidade. Porque Júpiter é um planeta extremamente magnético, ele atrai coisas. E Vênus, o planeta Vênus significa atração por afinidade. Então, é o momento, e Aquário são as antenas ligadas, ou seja, altamente magnético. Isso acontece justamente ao meio-dia do dia da lua nova, ou seja, é um horário em que sua mente tem que estar limpa de tudo que é negativo para que você só possa atrair para você coisas boas, coisas positivas, coisas do bem, porque o contrário também pode vir a acontecer. Então, por isso que é uma semana de iluminação, para nós pensarmos positivos, pensarmos para frente, deixarmos sentimentos e ressentimentos para trás, mágoas, dores, pensar sempre para frente, olhando no futuro com positividades, né? Para a gente poder fazer uma limpeza, um detox aí com essa lua, conjunto Plutão em Capricórnio na terça-feira. Na quarta-feira, a gente entender esses embates que podem acontecer entre atitude e mente, né? O que a gente pensa, agir diferente do que a gente pensa, para a gente poder vencer esse desafio. E aí, quando a gente chegar na quinta-feira, na lua nova, a gente tem a culminação com essa grande conjunção magnética, em que as nossas orações, as nossas meditações, os nossos pedidos, é como se eles tivessem um canal aberto com o céu, né? Com os deuses, e a gente pode então enviar vamos dizer assim, esses bons pensamentos para que a gente possa atrair o máximo de coisas auspiciosas para nós mesmos, né? E aí a gente vê direitinho onde isso acontece. No nosso mapa, que é no grau 12, que é a conjunção Júpiter-Vênus, e grau 23, onde é a lua nova, que nós temos nesse momento que plantar sementes do futuro no agora para no porvir, né? A gente poder colher bons frutos e frutos desse momento tão auspicioso, tão maravilhoso que a gente vai ter essa semana aí na quinta-feira. Então tenha muita consciência do que você está plantando, porque é um momento maravilhoso para plantar coisas novas, plantar projetos de futuro que possam vir a trazer positividade, coisas boas, prosperidade, sucesso aí pra gente, né? Pensando sempre dentro dessa consciência que todos somos que é dividindo que a gente multiplica, que é compartilhando que a gente consegue aumentar nosso poder, né? E não acolhendo sempre as diferenças. Como se fossem coisas que adicionam, e não que as diferenças sigam dentro de uma perspectiva de polaridade, né? Então é como se fosse assim, dentro de um trabalho de equipe, a gente não rechaçar ou não polarizar entre ideias diferentes, mas aceitar as ideias todas que existem e saber conviver com isso, porque é assim que a gente vai conseguir crescer, multiplicar, né? Então é ser inclusivo, é ser positivo dentro de uma perspectiva das diferenças, para a gente poder ter sempre mais dentro para que a gente possa dividir ideias diferentes e que o todo, que as partes sejam, que a soma das partes seja ainda maior do que o próprio todo. Aí a gente tem no sábado a Vênus fazendo uma conjunção com Mercúrio e o Netuno fazendo um sexto com Marte, que nada mais é do que a gente fazer a mente agora fazer sentido, né? As coisas que a gente deseja tem que fazer sentido, ou seja, tem que passar pelo coração. E isso, dentro dessa consciência, é extremamente libertador, porque aí você não tem que agir pela consequência das coisas que te acontecem, e sim ter uma consciência para agir em direção daquilo que faz sentido. Então, saber o que tem valor para você, o que é importante para você, já é uma excelente bússola dentro de um momento em que você pode estar um pouco sem direção, com tanta coisa nova e tanta surpresa acontecendo. E o Netuno fazendo um bom aspecto com Marte, o Netuno em Peixes fazendo um bom aspecto com Marte em Touro, é um outro aspecto de muita sensibilidade, né? Em que pede pra gente confiar no universo, confiar no processo e acreditar que tudo que nos acontece é para o nosso bem, por mais estranho que às vezes isso possa acontecer, e que as coisas que acontecem às vezes não são à primeira vista tão boas, né? Mas depois a gente percebe que realmente aquilo era necessário para o nosso próprio bem.
E aí Júpiter faz uma conjunção com Mercúrio no domingo, no final da tarde, expandindo a mente, aumentando essa ideia do coletivo, do todos somos um, juntos somos mais fortes, e a gente percebe que realmente as ideias diferentes, elas podem adicionar e trazer muitas coisas importantes pra gente, e que a mente que se expande nunca poderá voltar a ser o que era. Então não é para a gente voltar a ter as ideias antigas, mas sim expandir para sempre ideias novas. Meus amores, aproveitem essa semana, meditem bastante e sejam muito felizes. Meu contato está aqui e uma boa semana para todo mundo. Dá um joinha aí no canal, curte e se inscreve, tá bom? Pra gente poder estar sempre em contato. Um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, tchau. Boa semana iluminada.